Olá a todos, olá a todas, sou o professor João da Costa, leciono matemática e nós estamos aqui hoje para iniciar o nosso curso de geometria plana, que vai do básico até o avançado. Mas antes, gostaria de pedir que você se inscrevesse aí no canal, deixa seu like se você gostar desse vídeo, deixa também seu comentário caso você tenha alguma observação importante a fazer, tá certo? Dessa maneira eu consigo continuar trazendo aí conteúdo relevante para vocês que estão fazendo aí concursos, né? Tanto militar quanto vestibulares de todo o Brasil, tá legal, pessoal? Bom, a nossa aula de hoje nós vamos abordar os conceitos primitivos de geometria plana. Vamos falar de ponto, reto e plano, tá? E eu também vou falar um pouco sobre semi-retas e sobre segmentos. Essa aula, ela não tem a ambição de fazer você entender todos esses aspectos. Eu vou colocar apenas os aspectos principais para que a gente consiga avançar com o estudo da geometria. E, caso necessário, eu ao longo do curso vou fazendo algumas observações que acrescentem alguma coisa a essa aula. Tá legal, pessoal? Bom, quando a gente fala de ponto, reto e plano, são conceitos totalmente primitivos e a gente não vai pensar numa definição para eles, tá certo? Mas a gente vai pensar em algumas características, tudo bem? Então, uma maneira de trazer isso para o nosso cotidiano, tá? Imagina que a gente está ali assistindo uma partida de futebol numa tomada aérea, em cima de um helicóptero, por exemplo. A gente pode pensar nos jogadores e naquela bola, por exemplo, como pontos em cima do plano que será o campo de futebol, tá certo? A gente pode pensar nas linhas que dividem o gramado como segmentos de reta, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje ela vai ser no GeoGebra, onde eu vou apresentar as representações, vou apresentar algumas definições importantes para que a gente consiga avançar no nosso estudo de geometria. Vamos lá? Bom, pessoal, então a gente está aqui na tela do GeoGebra, né? Eu falei de conceito primitivo, né? Então eu vou começar mostrando aqui alguns elementos, tá? Geométricos, os elementos mais primitivos da geometria. Bom, o primeiro deles é o ponto. A gente representa o ponto dessa forma, então aqui eu tenho o ponto A, tá? A gente representa dessa maneira e a gente nomeia, né? A gente vai dar a notação para esse ponto pela letra maiúscula do alfabeto latino. Eu posso ter também o ponto B, por exemplo, aqui, ó, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, tá? São diversas formas aí de você representar o ponto, você sempre vai usar uma letra maiúscula do alfabeto. Com as retas, nós vamos representar assim, ó, eu tenho aqui uma reta, tá? Por enquanto eu vou omitir esses dois pontos aqui, já vamos falar sobre isso, tá? Eu tenho aqui a minha reta e eu vou representar a minha reta com uma letra minúscula do alfabeto latino. Então aqui eu tenho a minha reta R, por exemplo, tá? Apareceu aqui, ó, no cantinho R, vou arrastar ele para cá para que você veja melhor. Tá aqui, tá? Essa aqui é a minha reta R, é assim que a gente representa. E o plano seria para gente toda essa malha quadriculada que vocês estão vendo aqui, tá? O plano é infinito. Eu vou colocar aqui um eixo só para que vocês tenham uma ideia, tá? Então aqui, ó, nós temos um eixo, dois eixos, né? O eixo Y e o eixo X, tá? O plano ele é infinito, conforme vocês podem ver, ó. Aqui eu estou graduando, ó, de 0, 1, 2, 3. Só que se eu tiro o zoom dessa imagem, repara que esses valores eles vão crescendo, ó, 5, 10. Por quê? Porque o plano é infinito, tá? Aqui eu estou cada vez olhando o plano mais de longe, repara que a graduação disso vai aumentando, tá legal? Então, conforme eu falei, o plano para a gente é infinito, não, tá? Não tem um início, não tem um final, tá certo? O plano, então, seria essa representação, seria essa malha. Alternativamente, algumas questões que vocês vão enfrentar aí, né? Elas vão representar o plano com uma forma. Aqui, por exemplo, eu vou colocar a forma desse polígono, que eu não vou entrar no mérito do que é esse polígono agora, tá? E aí a gente pode representar o plano dessa maneira e colocar uma letra do alfabeto grego. Então aqui, por exemplo, eu tenho o plano alfa, tá? Eu dei um nome aqui para esse plano, de plano alfa, tá? É uma maneira de você representar o plano aí, tudo bem? Bom, a gente vai começar o nosso estudo de geometria falando sobre a posição relativa entre dois pontos. Os pontos podem ser distintos, então aqui ó, eu tenho A e B distintos, tudo bem? Dois pontos diferentes sobre um plano, tá?
tá? E aqui, olha, se eu pego esse ponto B e arrasto para a posição de A, repara, eles agora ocupam a mesma posição. Então eu vou dizer que esses pontos são coincidentes, pessoal. Eu vou dizer aqui, ó, dessa forma eu coloco aqui que os pontos A e B são coincidentes. Eu represento dessa maneira aqui, tudo bem? Repara que aqui eu não quero dizer que o ponto A está em cima do ponto B, porque A e B representam dois pontos, né, distintos no plano, quando eles estão separados, e eles representam o mesmo ponto no plano quando eles estão coincidentes. O que eu quero dizer aqui não é que, exemplo, né, eu tenho uma pessoa e uma barata. Eu não estou querendo dizer aqui que a pessoa pisou na barata, tá? Eu quero dizer aqui o seguinte, olha, para o meu esquema, a pessoa e a barata ocupam a mesma posição. Tá? Eu vou usar o ponto para representar uma posição. Aí, se for interessante para o meu esquema representar que a pessoa e a barata estão na mesma posição, eu vou fazer isso. Tudo vai depender do esquema que eu estou representando. Tá legal, pessoal? Então, eu posso dizer aqui, por exemplo, que a pessoa e a barata, elas estão uma do lado da outra, por exemplo. Eu vou desconsiderar as dimensões e dessa maneira eu vou montar um esquema onde eu represente a pessoa e essa barata numa mesma posição, tá legal? Bom, agora se eu penso numa reta, vou desenhar aqui a minha reta R, tá? Então, olha, aqui eu vou dizer o seguinte, ó, a posição relativa entre ponto e reta, eu vou dizer, olha, os pontos A e B, eles pertencem à reta R, tá? Então eu vou pensar no ponto como um elemento, tá? E na reta eu vou pensar como um conjunto de pontos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o ponto A e B pertencentes à reta R. Agora, esse ponto C aqui, por exemplo, ele não pertence à reta R, tá certo? Então a gente vai pensar no ponto como um elemento e na reta como um conjunto de pontos, tá certo? Então o ponto é elemento da reta, ele pertence à reta ou ele não pertence à reta, como o ponto C aqui, por exemplo. Agora, se eu tenho dois pontos distintos num plano, exemplo, eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, tá? Eu vou colocar aqui mais dois pontos, tá? Vou colocar aqui o ponto C e o ponto D. Se eu tenho dois pontos sobre um plano, como esse ponto C e o ponto D, existe uma reta que passa por esses dois pontos. Ou seja, dois pontos vão determinar uma reta. E aí, olha, eu tenho a reta que passa pelos pontos C e D, tá? Eu represento dessa maneira que está aí no teu vídeo agora, quando eu quero falar de uma reta que passa por dois pontos especificamente. Eu também tenho a reta CB, eu também tenho a reta CA, eu já tinha a reta que passa pelos pontos A e B, eu tenho a reta, por exemplo, BD, eu tenho a reta, por exemplo, DA, tá? Então eu tenho várias retas distintas nesse plano que passam por dois pontos. Então, é muito importante a gente lembrar disso. Dois pontos, dados dois pontos A e B distintos no plano, existe uma única reta que os contém. Agora, se a gente quiser falar de outros elementos da geometria plana, vamos falar, por exemplo, primeiro da semirreta. Vamos supor o seguinte, vamos supor que nós temos uma reta aqui, tá? Uma reta qualquer, não estou preocupado com quais são os pontos que essa reta passa, então eu vou omitir essa informação. Tá aí, eu tenho uma reta R, tá legal? Uma reta R qualquer. A partir do momento que eu escolho um ponto dessa reta e marco esse ponto, eu vou dizer que esse ponto, que eu vou chamar aqui nesse esquema que eu estou representando, eu vou chamar de O, eu vou dizer que esse ponto divide essa reta em duas semirretas, tá? E aí, pessoal, eu vou dizer o seguinte, o ponto O está dividindo essa reta em duas partes, tá? Que a gente conhece, vai entender isso como duas semirretas de origem O. Então, por exemplo, se a gente escolher aqui um ponto A, vou marcar aqui um ponto A, tá? Deixa eu mudar o nome dele aqui. Vou escolher aqui um ponto A e vou escolher um ponto B sobre essa reta. Então tá aqui meu ponto
B de bola sobre essa reta, eu vou dizer o seguinte, olha, existe a semirreta OA e existe a semirreta OB. E a gente vai denotar essa reta dessa forma que está aí no seu vídeo. Uma setinha em cima de OA, tá? Não tem, essa setinha que está em cima, ela não tem a ver com a direção da semirreta, tá? Ela é só para você representar que é uma semirreta. Então a setinha vai ser sempre para a direita. Se eu quiser representar somente a semirreta, tá? Eu vou representar uma semirreta aqui, olha. Então, se eu quiser representar somente a semirreta, eu vou criar aqui uma nova semirreta, cuja origem é esse ponto E, tá? E ela vai nessa direção. Então, tá aqui, ó. Eu tenho a semirreta EF. Eu tenho aqui a semirreta EF. Então, a origem dessa semirreta é o ponto E e ela vai na direção de F. Bom, e finalmente nós temos o segmento de reta. Vamos supor o seguinte, tá? Eu tenho aqui a reta R, beleza? Tenho aqui uma reta R, e aí eu vou dizer o seguinte, olha, essa porção da reta, dessa reta AB, que é delimitada pelos pontos A e B, tá certo? Eu vou chamar de segmento de reta. Então, o que é o segmento de reta? É somente esse pedaço aqui, olha, que eu vou pintar de vermelho para você. Então, esse pedaço aqui é o segmento de reta. Essa porção limitada pelos pontos A e B, inclusive, tá? Eu vou incluir os pontos A e B. Eu vou dizer, pessoal, que esse segmento tem como extremidades os pontos A e B, tudo bem? Esses pontos são as extremidades do segmento AB. Se eu quiser medir um segmento, aqui eu vou usar um exemplo numérico, mas você pode usar o exemplo que você quiser. Então, olha aqui, ó, eu tenho a distância de A até B como 25 unidades de comprimento. Tá? Podia ser centímetros, pode ser o que você quiser. Aqui eu estou usando uma unidade qualquer. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que a distância entre A e B vale 25 unidades de comprimento. Alternativamente, o problema pode dar para você o seguinte, ele pode virar para você e falar assim, olha, esse segmento vale X. Tá? Então, eu teria aqui X, exemplo, X igual a 25, quando eu encontrasse o valor desse segmento. Tá? Então, poderia denotar dessa maneira, tá legal? Então, eu tenho aqui um comprimento de X, tá? E aí eu resolvendo o problema, por exemplo, encontrei que X é igual a 25. O que a gente faz, pessoal, quando a gente quer somar dois segmentos, é o seguinte, olha, eu tenho aqui esse segmento AB, tá? Valendo 25 unidades de comprimento, e aí eu vou criar aqui um novo segmento, eu vou criar aqui o segmento BC, por exemplo. E agora eu vou omitir essa reta que contém esses segmentos. Repara na palavra que eu usei. Eu usei a palavra contém. Eu tinha dito anteriormente que o ponto A pertence à reta R. Por quê? Porque o ponto vai ser tratado como um elemento. O ponto é tratado como um elemento. A reta é tratada como um conjunto de pontos. Agora, entre as extremidades A e B, entre essas duas extremidades, eu tenho infinitos pontos também, assim como tem infinitos pontos na reta. Então, esse segmento também é um conjunto que está contido na reta R. Isso é importante a gente falar, tá legal? Então, ó, eu vou omitir por enquanto essa reta aqui R, que é o que a gente chama de reta suporte desses segmentos, tá legal? Então, tirei aqui a reta, sobraram só os segmentos. Aí eu vou pintar esse segmento aqui com uma outra cor, verde, por exemplo, e aí eu sei o seguinte, olha, que a distância de B até C, por exemplo, é de 15 unidades de comprimento. Se eu quiser calcular o comprimento todo AC, basta que eu faça o seguinte, olha, eu venho aqui e somo 25 mais 15. E aí, ó, eu vou encontrar um total de 40 centímetros. Mas olha só, 40 centímetros são 40 unidades de comprimento. Pode ser centímetro, pode ser metro, depende do que o problema vai te dar. Então, a distância de A até C vale 40, tá legal, pessoal? Agora, vamos supor que eu colocasse aqui um ponto, deixa eu apagar esse ponto, esse segmento aqui para não confundir. Então, olha, eu apaguei aqui esse segmento,
Vou aumentar aqui um pouco o segmento AB. Vou colocar ele aqui com 45 unidades de comprimento agora. Agora vamos supor o seguinte, que eu tenho um ponto C dentro desse segmento, tá legal? Ou um ponto C que pertence a esse segmento. Vou medir aqui a distância de C até B e aí eu encontro 20 unidades de comprimento. Tá legal, pessoal? Se eu quiser descobrir a distância de A até C, basta eu pegar toda a distância AB, 45, e diminuir de CB. Ou seja, a distância vai ser o quê? Exatamente 25 unidades de comprimento. Agora, vamos supor que esse segmento, tá? Eu vou aumentar mais uma vez aqui o segmento AB, vou transformar ele num segmento de 50, tá? Vamos supor agora que eu fizesse o seguinte, eu pegasse um ponto, tá? Por exemplo, esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto M, tudo bem? Esse aqui é o ponto M. E aí eu vou dizer o seguinte, olha, M é ponto médio de AB quando esse ponto M ele divide esse segmento em duas partes congruentes. Então, ó, a distância de A até M, 25 unidades de comprimento, e a distância de M até B, 25 unidades de comprimento. Ou seja, ele divide em duas partes iguais, de comprimentos iguais. Ou seja, ele divide em dois segmentos congruentes. Esse ponto é o chamado ponto médio de um segmento. Bom, pessoal, então agora, se a gente pensar nas posições relativas entre retas, nós chegamos à seguinte conclusão, tá? Existem duas possibilidades. Ou essas retas vão ter um ponto em comum, tá? Ou elas não vão ter pontos em comum, tudo bem? Agora, se eu digo que duas retas têm pontos em comum, eu digo que essas retas são concorrentes. Então tá aqui a primeira reta R, ou a reta AB, tá? E aqui está a minha reta S. Se essas duas retas têm apenas um ponto em comum, eu vou dizer que essas retas são concorrentes. Então essas retas aqui, ó, elas concorrem, eu digo que essas retas concorrem no ponto P. Tá legal, pessoal? Então, eu tenho duas retas que se cruzam em um ponto. Essas retas, elas são chamadas de retas concorrentes. E eu digo que elas concorrem no ponto P. Fazendo um paralelo com a álgebra, uma vez que a reta R é um conjunto de pontos, a reta S também é um conjunto de pontos, eu posso dizer que a interseção entre o conjunto de ponto R e o conjunto de ponto S é o ponto P. Agora, vamos supor o seguinte, se eu tenho aqui duas retas, mais uma vez, eu tenho aqui a reta R, eu vou omitir aqui a reta S, tá? Por enquanto, então omitir aqui a reta S. Se as retas não têm nenhum ponto em comum, eu vou dizer que essas retas são paralelas. Então aqui, olha, eu tenho uma outra reta S paralela a R. Essas retas não têm pontos em comum. Ah, professor, eu já ouvi dizer que duas retas paralelas se encontram no infinito. Olha, pessoal, para os concursos que nós vamos prestar aqui, tá? Todas as bibliografias, elas falam que duas retas paralelas não se encontram nunca. É assim no livro de Euclides, nos elementos de Euclides, e é assim nos livros atuais, tá certo? Nós não vamos discutir em nenhum momento nada sobre duas retas paralelas se encontrarem no infinito, tá? Vamos ficar com a nossa bibliografia dos concursos que nós vamos enfrentar, tá legal? Bom, eu posso ainda falar, né, que duas retas elas são coincidentes, tá? Se eu arrasto essa reta S aqui para onde está a minha reta R, né, de modo que elas passem pelos mesmos pontos, eu vou dizer que essas retas são coincidentes. E aí eu represento dessa maneira aqui, olha, eu venho aqui e digo, ó, essa reta R é coincidente com a reta S. Tá legal? É assim que eu vou representar.
Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero principalmente que você tenha compreendido. Na nossa próxima aula nós vamos falar de ângulos e começar a fazer alguns exercícios, tá certo? Um beijo para todos, um beijo para todas e até o próximo vídeo.